17ª rodada do Campeonato Brasileiro e o São Paulo conseguiu sua terceira vitória seguida agora contra o Fluminense. Vamos dar uma olhada no recorte do jogo. O time veio a campo com uma escalação que, na minha opinião, me surpreendeu apenas uma peça, que no caso foi Ferreirinha. Por quê? Ele tá voltando de lesão, André Silva é o titular no lugar dele, então eu não veria o porquê colocar o Ferreirinha. Mas se você for parar pra pensar, ele é mais móvel, mais rápido, ele pensa mais rápido que o André Silva, que não consegue nem dominar uma bola. E ele ficou no banco essa partida, mas eu tenho uma certeza muito grande que foi para poupar ele pro jogo de quinta-feira contra o Atlético Paranaense. Bom, não só o Ferreirinha, como Enzo Dias e Alan Franco também iniciaram a partida como titular, coisa que no jogo contra o Juventude não aconteceu. No caso, quem entrou no titular na esquerda foi o Wendel, e aqui, como o terceiro zagueiro, foi o Sabino. Mas tá bom, vamos para o início do jogo contra o Fluminense. Jogo ruim. O jogo começou fraco, mas também é aquele típico jogo de qualquer partida que não seja, vamos supor, o Palmeiras contra o Grêmio, que já começou com gol. Os times se estudando. Então eles começam errando passe, vendo como está encaixada a marcação, eles vão estudando um ao outro para aí sim atacar. Beleza. Até mais ou menos ali os 10 minutos, nenhuma finalização. Era passe errado atrás de passe errado e era sempre no meio de campo, com Alisson, Marcos Antônio, Bobadilha. E do lado deles também, o Canóbio errava muito, o Lima errava muito. Até que o Luciano pensou, tá muito chato esse jogo, e deu um chutaço de fora da área que obrigou o Fábio a fazer uma defesa. A bola foi em cima dele, foi uma defesa tranquila, mas que fez o São Paulo ficar maior no jogo. Fez o São Paulo querer correr atrás do resultado. E não demorou muito, até que no minuto 24, depois de uma jogada de escanteio, que a bola sobra, que a bola é afastada para fora da área, sobra pro jogador do São Paulo, Enzo Dias toca pro Luciano, que na linha de fundo, no limite, para a bola sair do campo, gol, aos 24 minutos de Robert Arboleda. Arboleda que não estava vindo de uma boa sequência, mas não estava vindo de uma boa sequência antes da parada do Mundial de Clubes. A maioria dos jogadores do São Paulo não estavam bem, realmente não estavam bem. Eu arrisco a dizer que o time todo estava mal, o único que se salvava era Rafael, o nosso goleiro. De resto, eu não consigo ver um jogador que realmente estava se destacando, com o Zubeldia. Mas, foco no jogo de hoje. Gol, Arboleda, um golaço, um belo gol e mais uma participação de gol ativa do Luciano, que completa agora, se eu não me engano, 6 participações diretas em gol, com 2 gols contra o Corinthians, 2 assistências contra o Red Bull Bragantino, 1 gol contra o Juventude e 1 assistência contra o Fluminense no jogo de hoje. Luciano está simplesmente voando na posição dele, atacante, um atacante no ataque. Quem diria que resultaria em gol? Quem diria? Tudo bem, golaço. Arboleda, o atacante que nós precisamos. Enfim, depois disso, aos 42 minutos, pênalti. Martinelli pensou que era o goleiro e meteu com a mão na bola, pênalti para o São Paulo. Luciano. A torcida toda gritando o nome dele, ele pega a bola, vai cara a cara com o Fábio e adivinha só? O Fábio faz uma defesaça, mas foi muito mal batido esse pênalti pela parte do Luciano, muito mal batido. Mas o que não mudou muito o resultado, mas que nós queríamos ver um gol do Luciano hoje, com certeza a gente queria ver. Com isso nós nos encaminhamos para o intervalo e os números são assustadores pro lado do Fluminense. O lado do São Paulo é maravilhoso. Primeiro que a gente acaba o primeiro tempo com 61% de posse de bola. É muita coisa. E 8 finalizações do São Paulo contra apenas uma do Fluminense. E das 8 finalizações do São Paulo, 4 foram no alvo. Tipo, o São Paulo jogou muita bola no primeiro tempo. No segundo tempo, aí eu até pensei, vai tirar o pé,
vai dar aquela gastura. Não, voltou ainda mais ligado. Com 7 minutos do segundo tempo, depois do Renato Gaúcho ter feito uma barca de mudança no time do Fluminense, Bobadilla marca um gol, que foi invalidado por ter desviado no braço do Luciano. Que eu não sei muito bem, eu não entendo tanto de regra assim, porque o tempo todo bola na mão é pênalti, bola na mão não é pênalti, mas eu acho que teve uma bola na mão no chute do Ferreirinha, antes de pegar no braço do Luciano. Mas tudo bem. Gol anulado do São Paulo. Mas o São Paulo estava muito avassalador no jogo, muito avassalador. Tanto que 7 minutos depois, Marcos Antônio pega, alça a bola na área e coloca perfeitamente na cabeça do Ferreirinha. O gol foi para análise, foi para revisão do VAR. Eles traçaram a linha e o segundo e quarto árbitro foi linha sobre linha. Então foi tipo um lance ajustadíssimo, que tipo ele estava no limite do limite. Um dedinho, uma unha maior que isso, ele estava impedido. Ferreirinha marcou o seu 6º gol na temporada, quase chegando a 10, e vai animando todos os torcedores do São Paulo e todo mundo que assiste os donos da bola. Então, vamos ver o que acontece até dezembro. Após o gol do Ferreirinha, ele é substituído. Ele já sai de campo, aplaudido. Então sai Ferreirinha para a entrada do André Silva, o Enzo Dias para a entrada do Wendel e o Rodriguinho na vaga do Alisson. O que, sendo bem sincero, mudou muito a qualidade de passe do time. Principalmente pelo Rodriguinho, que, sabe, não tem tanta essa intimidade com a bola. Um lance que ele teve, um lance em 3 anos de São Paulo, que foi da partida de hoje. Jogadaça. Após essa substituição, do outro lado também entra o Ganso no lugar do Lima, e aí todos os São Paulinos já pensam, lei do ex, estamos ferrados. Não. Graças a Deus não aconteceu. Luciano sai também para entrar do Tapia e é aí que acontece a jogada do gol. Primeiro que o Serna cruza a bola e o Alan Franco ele afasta a bola da pior maneira possível, porque ninguém avisou que estava livre, a Arboleda não avisou, o Ferrarese não avisou, o Bobadilla não avisou, ninguém avisou. Ele foi a bola, jogou para fora nos pés de Samuel Xavier, que só domina e bate no cantinho. Não tinha como o Rafael pegar aquela bola. 2-1 para o São Paulo. O Fluminense desconta, anima uma reação, mas que não contou de nada, visto que aos 46 do segundo tempo, Tapia pega a bola, depois de um desarme fantástico do Ferrarese, que é um excelente zagueiro. Ferrarese desarma, faz um passe que, se fosse o Rodriguinho, não teria feito esse passe. Vai levando a bola, carregando e chuta por cima do Fábio, marcando seu primeiro gol com a camisa tricolor. Fiquei muito feliz pelo Tapia, muito feliz mesmo pelo Tapia. Antes de começar a partida, eu tava dando uma olhada na tabela para eu ter uma noção da onde o São Paulo iria parar em caso de vitória, em caso de empate, em caso de derrota. Graças a Deus o São Paulo ganhou. E antes da partida começar, o São Paulo se encontrava em 12º colocado. O que, assim, né, infelizmente é o que tinha pra gente até hoje. Que com essa vitória, o São Paulo pulou direto para o 8º colocado. O que foi maravilhoso, afundando cada vez mais os rivais. Rivais que eu digo apenas do estado, que é o Corinthians. Porque tinham muitos corintianos que estavam zoando o São Paulo, falando que nós estávamos na zona de rebaixamento, que a gente ia cair, que eles estavam em cima da gente, que eles estavam melhor na tabela, mas eles não apresentam um bom futebol. Eles estão caindo cada vez mais na tabela, a gente já ultrapassou eles. O Ceará, com a vitória de hoje, também ultrapassou eles e está abaixo do São Paulo. E, bom, quem está mais em cima agora é o São Paulo. E o Corinthians, pela tristeza deles, vão enfrentar o Palmeiras pela Copa do Brasil. Boa sorte para quem vencer aí. Um dos destaques do jogo, na minha concepção, foi depois do 3º gol do São Paulo, marcado pelo Tapia, a torcida do São Paulo começou a gritar sem Mundial pro time do Fluminense.
o que é muito cômico de se ouvir. Muito pelo fato deles se gabarem de ter feito a melhor campanha deles no Mundial de Clubes. Mas não venceram. Não venceram, estão a 4 rodadas sem vencer no Brasileiro e pegaram uma máquina de jogar futebol, que é o São Paulo de Hernan Crespo. O São Paulo do Hernan Crespo vem com ótimos números desde o seu retorno. Contra o Flamengo, 2-0 para eles. Tudo bem, ele mesmo falou que nem todo jogo é contra o Flamengo. A torcida realmente fala, poxa, é o Flamengo, não tem o que fazer, tipo, olha a bola que esses caras estão jogando. Mas se vocês forem parar pra pensar, o São Paulo, em 5 jogos, no comando do Hernan Crespo, marcou 8 gols e tomou apenas 5. O que é uma marca muito boa, visto que com o Zubeldia era complicado a gente marcar um gol por jogo, já era difícil, porque era muito retranqueiro. E agora a gente está com um time mais ofensivo, mais leve e também com a defesa muito bem postada. Tanto que se vocês forem parar para pensar, 4 desses 5 gols que o São Paulo tomou foi contra Flamengo e contra Bragantino, os 2 primeiros jogos do Crespo. E o outro foi agora com o Fluminense, e nós estamos muito bem servidos na defesa e no ataque. Mas na defesa eu tenho um porém. Vamos lá. Primeiro, tem que destacar Enzo Dias. Ele volta para marcar, ele apoia, ele faz tudo. Se deixar, ele até cozinha no CT. Alan Franco, muito bom, mas eu acho que tá perdendo um pouco de espaço. Sempre é ele que está sendo substituído. Não sei as eficiências que o Crespo vê nele ainda, mas realmente ele está numa temporada um pouco abaixo do habitual dele, que a gente tem visto no São Paulo do ano passado para cá. Ferrarese é um ótimo jogador, mas do lado direito. Vamos lá. O Cedric não tem caído muito nas graças da torcida nos últimos jogos, porque ele não consegue acertar um cruzamento. Ele não consegue acertar. Então, nessa partida eu pensei, poxa, eu vou ver os lançamentos e cruzamentos que o Cedric tenta durante a partida. Vamos lá. O Cedric tentou 2 cruzamentos e 2 lançamentos. Tá bom? Agora vamos ver o tanto que ele acertou de cruzamento e de lançamento. Ele não está se ajudando com a torcida. Fora isso, defensivamente ele foi meio bom, meio ruim. Ele foi muito meio termo, porque de 3 ele acertou 1, de 2 ele acertou 1, tipo de interceptação, de duelos aéreos ganhos, de duelos 1 contra 1 ganho. Ele foi bem mediano nessa partida. E bom, depois desse resultado massivo de 3-1 para cima do Fluminense, o que resta é esperar uma vitória muito grande contra o time do Atlético Paranaense, que o próprio Crespo falou que quer priorizar o Campeonato Brasileiro. Mas seria tão bom, né, avançar nas Copas, ter um belo desempenho nas Copas também, mas isso a gente deixa na mão dos jogadores e da comissão técnica. Então agora é esperar pelo jogo entre São Paulo e Atlético Paranaense na quinta-feira. Então, até lá.